Fala pessoal, tudo bem? Aqui professor Alexandre Aires e hoje nós vamos tratar dentro da disciplina Direito Tributário do ponto Fontes do Direito Tributário, objetivando ser o mais breve possível para que nós tenhamos alguns vídeos bem diretos, bem objetivos, né? Que a gente denominou chamar pílulas. Vamos então direto ao ponto. O direito tributário ele tem suas fontes, porque trata-se de um ramo do direito autônomo, motivo pelo qual ele precisa ter fontes, princípios, né, gerais do direito tributário, dentre outras questões que fazem deste ramo do direito um direito autônomo. Então, pessoal, são fontes do direito tributário. Primeiro, você vai dividir as fontes em dois grandes grupos, que são as fontes materiais e as fontes formais, tá bom? As fontes materiais, na verdade, não são as fontes, mas é a fonte material, ela é a exteriorização de riqueza. Então, o direito tributário ele se preocupa com o quê? Qual é a principal fonte? Qual é a matéria do direito tributário? É a exteriorização de riqueza. E nós também podemos chamar isso de fato gerador da obrigação tributária. Então, ou seja, toda vez que existe um ato ou um fato da vida cotidiana que seja interessante para o direito tributário, ali estará uma fonte material deste ramo do direito, ok? Então, é só isso que você precisa saber sobre fonte material do direito tributário. E quais são as fontes formais do direito tributário? As fontes formais são aquelas regulamentações, né? E ela se divide em dois outros grupos ou subgrupos, como você prefira chamar. Então, existe a fonte do direito tributário formal, que se subdivide em fonte formal primária e fonte formal secundária, tá bom? As fontes primárias, quais são? São as regulamentações principais, né, pessoal? É aquela oriunda da Constituição e, por conseguinte, também da emenda à Constituição, né, da lei complementar, da lei ordinária, da lei delegada, também da medida provisória, tá? Faremos uma pílula exclusiva para tratar só de medida provisória em direito tributário, daqui a pouquinho vocês terão ela aí a seus cuidados, do decreto legislativo e das resoluções. Estas são as fontes formais primárias: Constituição, emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e as resoluções, tá bom? E quais são então, professor Alexandre, as fontes formais secundárias? São aquelas previstas no artigo 100 do Código Tributário Nacional. São aquelas que complementam as regulamentações primárias. A fonte formal primária, ela precisa de algum complemento? Sim, precisa. Então, esse complemento será feito pela fonte formal secundária, aquelas previstas lá no artigo 100, tá bom? Então, vamos aqui rapidamente falar especificamente de cada uma das fontes. Então, a Constituição é a primeira fonte formal primária. Então, para que serve a Constituição em direito tributário, pessoal? Muito simples. Ela outorga competência tributária. Isso quer dizer o quê? Que a Constituição diz qual ente federativo que poderá cobrar qual tributo. Não existe a possibilidade de um ente federativo usurpar a função tributária ou a competência tributária de outro ente. Porque basta ler a Constituição. Se a Constituição disse que aquele tributo ele é de competência exclusiva da União, o município não pode fazê-lo, tá bom? Então, primeira função da Constituição de Direito Tributário, outorgar competência tributária. A segunda função é criar tributos. Então, só a Constituição cria, diz que existe um novo tributo. Só quem pode fazer isso é a Constituição e, por conseguinte, a emenda à Constituição, tá bom? E a terceira e última, mais específica, logicamente, função da Constituição de Direito Tributário é inaugurar as limitações constitucionais ao poder de tributar. Veja bem, pessoal, inaugurar. Então, benefícios ao contribuinte, a Constituição simplesmente inaugura.
tá bom? E os demais entes federativos, eles também podem dar continuidade a estes benefícios, e as leis complementares ordinárias, elas também podem trazer novos benefícios ou limitações ao poder de tributar. Aí não mais constitucionais, mas limitações ao poder de tributar. Seguindo, tudo isso que eu disse para você também será função da emenda à Constituição. Por quê, pessoal? Porque a Constituição ela obedece às regras do poder constituinte originário e a emenda à Constituição às regras do poder constituinte derivado, tá bom? Então, seguindo para a lei complementar. Para que serve, então, pessoal, a lei complementar? Ela serve para regular as limitações previstas na Constituição. Então, a Constituição prevê algumas limitações e a lei complementar, assim, as regulamentará. Ela serve também para estabelecer os tributos. Então, veja só, a Constituição inaugura, a Constituição institui o tributo e a lei complementar vem e traz para nós as questões mais básicas da relação tributária. Ou seja, ela estabelece o tributo, ela coloca o tributo em vigor, tá bom? E, no mais, sempre que a Constituição reservar à lei complementar uma instituição tributária ou uma instituição de um novo tributo, assim será feito. Se não houver uma reserva constitucional à lei complementar, você já pula para a próxima questão, para a próxima fonte, que é a lei ordinária. Então, a regra em direito tributário, pessoal, por parecer um pouco contraditório, mas não é. Esqueçam essa questão que se ventila por aí leigamente. A lei complementar, ela não é exclusiva para assuntos tributários, muito pelo contrário. A regra é lei complementar, a regra não é lei complementar, a regra é lei ordinária. A lei complementar somente atuará sempre que a Constituição reservar à lei complementar essa função. Se a Constituição não der a obrigatoriedade de uso da lei complementar, a lei ordinária será utilizada. Entendeu? E mais o que a lei ordinária faz? A lei ordinária estabelece requisitos formais, tá bom? Ou seja, ela pode trazer lá qual é a base de cálculo da obrigação tributária que se está discutindo. Ela traz também lá a alíquota em regra. Você vai perceber que aqui embaixo nós falaremos que a alíquota às vezes também pode ser tratada por resolução, né? Ou por lei delegada. Isso depende muito do que se está vivendo no momento. Então, estabelecer requisitos formais e procedimentais. Tá bom? A lei ordinária pode fazer isso desde que a Constituição não reserve essa obrigação à lei complementar. Além disso, a lei ordinária também poderá criar tributos excluídos aqueles reservados à lei complementar. Tá bom? O exemplo fático, né, que todos nós já conhecemos, é o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas. Esse imposto ele não tem vigor, ainda não entrou em vigor desde 1988, porque a Constituição reserva a lei complementar e a lei complementar ainda não foi sancionada, ou melhor, não foi votada em completo. Existe hoje, em 2020, alguma discussão no Congresso Nacional sobre a instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas? Sim, existe. Só que já existiram outros e acabaram não caminhando. Tá bom, pessoal? Então, lei delegada é aquela em que o Poder Legislativo delega a função legislativa ao Poder Executivo, nada demais. As resoluções, elas são fontes primárias, mas elas têm aquela função mais administrativa, uma função mais interna corporis, tá bom? E os decretos, eles na verdade, eles são formais, né? Eles são fontes formais primárias, mas necessariamente eles não têm grandes funções, salvo em alguns casos em movimentar as alíquotas, quando os tributos eles não são fiscais, quando eles são extrafiscais. Tá bom, pessoal? Finalizando aqui rapidamente essa pílula de 10 minutos apenas, e na próxima nós falaremos sobre medida provisória em direito tributário. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima.